Olá pessoal, vamos para mais um podcast Uniara. Lembrando que os vídeos estão disponíveis nas plataformas da TV Uniara, no Facebook, Instagram e YouTube. Hoje o podcast recebe Edmar Claro para falar sobre o futebol amador de Araraquara. Edmar foi goleiro de vários times aqui de Araraquara e região, dos times da cidade. Edmar, seja bem-vindo ao podcast Uniara. A Uniara agradece a sua presença. Os cumprimentos. Eu que agradeço, Alexandre. Fiquei muito satisfeito a hora que você entrou em contato lá comigo para a gente vir aqui, né? Bater um papo. Bater um papo, né? O futebol amador é muito rico, né? Então, para a gente destrinchar um pouco essa história aí, né? Você era goleiro, jogou em vários times aí do futebol amador de Araraquara. Como iniciou sua trajetória no futebol amador? De onde veio isso? Fala assim, não, eu vou ser goleiro de time amador, porque ser goleiro não é muito fácil dentro do futebol. E jogar no futebol amador, né, tem as cobranças do cotidiano e tal, não é? Como é que foi sua trajetória? Então, Alexandre, foi o seguinte, eu morava no Quitandinha, né? E sempre fui apaixonado por futebol, né? Meu pai até, ficava até bravo, porque eu rolava uma bola, eu estava atrás, né? Desde pequeno. E o problema de ser goleiro em si foi por causa do tamanho, né? Que nem eu fui treinar na Ferroviária e quem é goleiro? Eu levantava a mão lá, aí eu lembro que o treinador falou, mas você é muito pequeno, né? Não serve para ser goleiro, né? Então eu ia na outra posição, mas não tinha habilidade, né? Agora no gol, sim, desde pequeno já, né? Pulava, gostava muito. E eu morava no Quitandinha, e o Quitandinha, onde é hoje a igreja de São Cristóvão, sim, tinha um campo de futebol. E tinha um time até bom, né? E o Antônio Raimundo, que era o baixinho, já falecido, ele me convidou. E eu comecei no Quitandinha assim. Apesar do que não era muito grande, mas tinha habilidade no gol, né? Então, eu comecei no Quitandinha. Depois passei por vários clubes, voltei no Quitandinha, fui campeão em 74, né? Aquele tempo o futebol tinha divisão, né? O amador. Era a divisão especial, primeira divisão. Como é que era isso? Então, era a divisão especial, que eram os clubes da elite. Seria como a Série A do brasileiro, né? Quem disputava? O próprio Benfica, Santana, Estrela, Tamoio, Atlética, né? Academia São Geraldo. E aí tinha a primeira divisão, né? Que era Cidade Alta, Portuguesa, Melhado, e tinha ainda um Varziano, né? Que era uma espécie de terceiro. Então, aquele tempo, você não entrava na divisão especial. Você começava embaixo, justamente, e você ia subindo de divisão. Isso, justamente. Você vê, quando eu fui campeão em 74 com Quitandinha, nós disputamos a final com Cidade Alta, aí que nós fomos para a primeira divisão. Aí nós fomos jogar com o Palmeirinho. Aí a gente tinha que reforçar, porque a primeira divisão era um nível, né? E a divisão especial era outro nível, né? Então tinha que reforçar as equipes. E assim, iniciei. Mas aí quando você começa, você vai jogar em que time? Assim, você fala assim, vou jogar no futebol amador da cidade. Como é que você iniciou isso? No Esporte Clube Quitandinha. No Esporte Clube Quitandinha. O Quitandinha tinha um time. Tinha um time. E você jogava no Quitandinha, mas você jogava pela divisão? Não, iniciei na divisão para trás, né? Depois, quando o Quitandinha subiu, aí eu disputei o amadorzão, que a gente falava, né? Mas eu comecei, era a primeira divisão. Eu tenho até a faixa de campeão, até esqueci de trazer. E depois, mas o nosso time já era muito bom, né? Era Macaco, Nenê, Luizinho Gonçalves, Tampilim, era um timaço naquele tempo. E aí você saiu do Quitandinha, foi para onde? Não, então, aí eu estava no Quitandinha e eu fui trabalhar em Campinas na Robert Bosch. E eu trabalhei 3 anos lá.
Inclusive, quando eu cheguei lá, né, as empresas daquele tempo tinham essa mania, né, de futebol, né? O cara jogava uma bolinha, as empresas, né, sempre davam um jeitinho, a Cutralha era assim, Nestlé. Você ia jogar futebol para o time da empresa? Não, você ia na empresa, mas se você jogasse futebol, você tinha, né? Você vê, quando eu cheguei na Bosch, a primeira coisa que perguntaram para mim era se eu jogava futebol. Jogo. Joga do quê? Goleiro. Goleiro nós temos 4, 5 aí, não sei o quê. A chance vai ser difícil. Mas no primeiro treino que eu fui fazer lá, eu virei titular do time. Né? E aí eu fui para Indaiatuba. Você saiu de Campinas e foi para Indaiatuba. Primavera de Indaiatuba. Time profissional hoje. Então você trabalhava na Bosch e você jogava lá. Isso. Aí depois você saiu e foi para o Primavera de Indaiatuba. Mas naquele tempo era aqueles campeonatos regional, né? Como o Wagner tinha dito, né? Aqueles campeonatos que tinha do estado. Sim. Então era a Primavera, era o Ituano, esse time do Ituano fazia parte, né? Sim. Salto, Cabriúva, Sorocaba, era um campeonato regional. E como tinha uma pessoa na Bosch de Indaiatuba, me viu e me contratou. E eu fui para lá. Você foi como jogador, mas você ganhava salário? Não era profissional. Você ganhava. E você acumulava a função? Você trabalhava na Bosch? Não, trabalhava e de domingo ia para Indaiatuba. Domingo você jogava em Indaiatuba? Justamente. Ah, legal. E aí eu fiquei lá mais de um ano. Lá. O time fez uma boa campanha. No primeiro turno a gente foi campeão até. Depois no segundo o time não foi bem, mas eu comecei de lá. De lá eu ia para o Rio Branco de Americana, que tinha uma pessoa lá também que queria levar eu para lá, mas aí não deu certo. E aí, aquele tempo, Alexandre, o futebol de amador de Araraquara, você ganhava para jogar. Então, tinha uns bichinhos. Tinha uns bichinhos. Tinha uns bichinhos. Né? Mas aí, voltando lá naquela questão, você estava, então, em Indaiatuba, você jogava lá. Depois você voltou para Araraquara? Voltei para Araraquara. Eu morava em Campinas, né? Sim. E eu vinha para Araraquara para jogar. Pelo Indaiatuba? Não. Aí eu comecei a jogar. Você fazia uns freelances? Então, eu saí de lá e trabalhava durante a semana e vim. No fim de semana você vinha para cá? Vinha para Araraquara, para jogar pelos times daqui, ganhava um bichinho e voltava para Campinas para trabalhar. Justamente. E assim foi uns 3 anos, assim. Uhum. E o Santana Futebol Clube, onde foi minha época boa, com o Dr. Croce, que era uma figura humana muito, né, excelente. E você vê, quando saiu os campeonatos amadores, os diretores levavam as fichas, né, em casa para assinar. Para assinar. Né? Mas eu não assinava, eu só esperava o Dr. Croce, que eu sabia que o Dr. Croce era uma pessoa, né, um ser humano muito bom, tinha uns bichinhos, né? Então eu sempre fiquei no Santana aí uns 3, 4 anos. Mas aí você estava em Indaiatuba, você voltou para Araraquara. E quando você vinha para Araraquara, você jogava para o Santana? Isso. Aí é aquele negócio. O Mazinho, eu tinha, por ser jogador, o Mazinho era do Paulista, né? E acabou me convidando para trabalhar na autoescola. E aí eu peguei e saí da Bosch lá. Foi difícil para mim sair, que o pessoal não queria que eu saísse de jeito nenhum. Aí eu vim para Araraquara para trabalhar no Mazinho. Aí eu ficava no Santana. Aí o Paulista ficou um tempo afastado, voltou e eu disputei o campeonato pro Paulista. Porque você, quando volta para Araraquara, você então vai trabalhar no despachante e aí você era instrutor de autoescola. Justamente. E você jogava no futebol amador pelo Santana. Isso, pelo Santana. Joguei 77, 78, 79 e 80. E como é que era jogar no Santana? Santana era muito bom. Quem jogava lá? Então, tem a foto aí, né? Galinha. Qual que era esse time aqui? Isso. Nardinho. Cruz. O Coisa falou aí, o Lele teve aqui. Fogosa. Galinha, Zé Magrelo, Ferrarese. E os treinos, como é que eram? Vocês treinavam ou só jogavam? Não tinha treino, Alexandre. Era só jogo. Treino não existia. No meu tempo de moleque,
Eu lembro que no estádio... Camisa do Santana. Isso, tá aí a camisa. Vou mostrar aqui. Camisa do Santana Futebol Clube. O bairro onde eu nasci foi criado. Bairro da Elite. Então, e aí, como é que é? Não tinha treino, não tinha... Não, quando eu era moleque, eu lembro que no estádio municipal, todo dia tinha um time que treinava. O Benfica treinava, o Palmeirinha treinava, o Estrela treinava, né? Isso muitos anos. Depois, não tinha treino, era só jogo. E aquele tempo, Alexandre, se cobrava para entrar no estádio. Pagava ingresso para assistir o esporte amador? Pagava ingresso. Eu lembro bem que ali no portão da Dom Pedro, de frente ao asilo, né? Tinha o asilo, sim, né? O pessoal colocava a bicicleta para assistir o jogo de graça. Para assistir o jogo de graça, porque você conseguia ver o campo lá do outro lado. Porque eu jogava no gol e eu via, né? Os corneteiros ficavam ali xingando. Em quais campos vocês jogavam aqui? Então, no meu tempo era o estádio municipal, né? Que era a maioria dos jogos. O Flávio Ferraz de Carvalho, que é o do Estrela. Do Estrela, que fica lá na fonte, lá em cima. Isso. O Rubens Cruz, que é era do Palmeirinha. Na minha época era Carlos Pereira, que era da Atlética. O da Atlética. E o Comendador Freitas, que era na Usina Tamoio. Então eram esses 6 campos que davam conta justamente das disputas do futebol amador de Araraquara. Tinha. Eu cheguei, a Ferroviária chegava a disputar o amador também. A Ferroviária disputava? Disputava amador. Inclusive, lá no estádio municipal, a gente enfrentava eles de igual para igual, Alexandre. Né? Mas lá no campão, 1h30 da tarde, na preliminar, aí a coisa pegava. Uhum. E tinha os jogadores que não eram aproveitados no time, né? Disputava amador. Eu lembro que o Marquinhos Capivara, que era um meio esquerdo, depois foi profissional, jogou, né, no mundo de time, disputava, era... jogadores que depois era amador, mas depois foram para o time profissional, né? Justamente. Mas a Ferroviária... E era uma rivalidade, né? Porque a gente queria... Todo mundo queria ganhar a Ferroviária, né? Porque era o time profissional, o restante tudo amador, os caras ganhavam um salário por mês para treinar e jogar. E vocês só jogavam no final de semana. Justamente. Não era isso? Era isso, exatamente. É que nem jogar com o time do técnico da seleção, né? Todo mundo quer ganhar para mostrar serviço. E no tempo amadorzão nosso era assim mesmo, né? E aí, então você ficou 4 anos no Santana. E como é que você foi jogar no Paulista? Então, por causa do Mazinho, né? Aí o Mazinho, o Paulista foi campeão em 71, eu lembro bem, mas depois deu uma paradinha, né? No futebol amador. E depois, parece que para não perder inscrição na federação, teve que voltar. Aí já voltamos, né? Mas já não era assim... Voltou só para fazer parte, para não perder alguma coisa assim. Aí acho que disputamos 1-2 anos só. E o Mazinho... Pelo Paulista. Mas o Mazinho era... Ele era presidente do Paulista? Presidente do Paulista, né? Era ele e o doutor Alonso, né? O doutor Alonso era E aí, assim, vamos falar, o doutor Alonso foi uma contribuição enorme para o futebol amador de Araraquara, né? Com certeza. Uma figura ímpar. Ele tinha um consultório que ficava em frente ao cemitério, aqui tinha a casa dele ali. Justamente. Não era ali? Era. O doutor Alonso era o médico de todo mundo. Da cidade inteira, né? Era todo mundo. Eu lembro do meu pai, vamos doutor Alonso. Vamos doutor Alonso, E ele deu uma contribuição significativa para o futebol araraquarense, né? Isso, justamente. Foi a época de... E ele, se eu não me engano, ele chegou até a ser presidente da ADA. Ou chegou a ser diretor da ADA. Justamente. Eu não tenho assim, esse conhecimento, mas me parece que sim, chegou. A ADA também foi outro clube, né? Não é do meu tempo, né? Uhum. A ADA é mais antiga, a ADA é dos anos 50. Né? Eu cheguei até a jogar nos veteranos da ADA, assim, amistoso, né? Que o Luizinho, eu era muito amigo do Luizinho Gonçalves, né? E o Luizinho me chamava, vamos jogar, bater uma bola com a ADA, lá faltou um goleiro, né? Então eu ia. Mas a ADA foi um time de tradição. Sim. No tempo do Paulista, Alexandre, o Paulista tinha uns torcedores tradicional na cidade. É mesmo? Tinha um senhor. Um grupo? Tinha uns senhorzinhos que até de ficar de paletó no portão do estádio. Eu lembro Onde que era o estádio do Paulista?
Não tinha. Não tinha? Era o municipal, o pessoal jogava sempre... Nós jogávamos no municipal. Era sempre ali. Eles tinham uma sede que... Eu lembro da chácara do Paulista. Não, tinha a chácara onde fazia os eventos, né? Sim. Assim, os almoços, assim, eles faziam. E eles tinham um clube que jogava baralho ali na 15 de novembro. Eu não sei se você lembra disso aí. Era um clube que era frequentado por... O Paulista tinha sócio, tudo, que pagava. Que pagava mensal? Tinha. E você vê, quando eu chegava, eu deixava o carro ali onde hoje é, ali onde era o posto do Costa, hoje é aquele restaurante ali, né? Sim, Na esquina do estádio municipal ali. E eu deixava o carro, quando eu ia de a pé, atravessava a rua, aqueles senhorzinhos vinham, ó, vocês precisam ganhar um jogo hoje, e não sei o quê. Tinha pressão? Pressionava a gente, filho. E eu tenho uma passagem, que para mim é um orgulho, você vê. Eu tô com 69 hoje, e eu joguei contra o Garrincha. O Milionários era um time de São Paulo, de ex-jogadores profissionais. Sim. E marcaram um jogo, a seleção amadora contra os Milionários, aqui no estádio municipal. Inclusive, foi convocada uma seleção amadora. No primeiro lote eu não fui, foi convocado os 2 goleiros da Ferroviária, aquilo que eu falei para você, a Ferroviária disputava amadorzão. E depois a equipe começou a treinar, né? Assim, para fazer esse jogo, que é um jogo importante. Sim, e o jogo era beneficente. Eu não lembro em qual instituição que foi beneficiada. E quando chegou nos 15 dias antes do jogo, o goleiro da Ferroviária se machucou e o Parelli era o técnico. Você lembra do Parelli? O Parelli que foi presidente? Justamente. O Antônio Parelli Filho? Antônio Parelli Filho. Isso é novidade. Ele era o técnico nosso, junto com o Bazani. A comissão técnica era o Parelli e o Bazani. E dessa época você jogava no Paulista? E eu jogava no Paulista. No Paulista, tá. Não, eu jogava no Quitandinha. No Quitandinha, nessa época. Tá. Quitandinha. E eu fui convocado. E o Bazani treinava o Quitandinha? Não, o Bazani... não. O Bazani treinava o amadorzão da Ferroviária. Ah, isso. Tá. E o Parelli treinava o Benfica. O Benfica. Isso. O Parelli foi muito chegado ao Benfica. Não sei se você tem esse conhecimento. O Parelli era... Uhum. O Parelli era terrível. Sei. Ele fazia umas laranjadas. Como assim? Ele fazia umas laranjadas e fazia a gente tomar. No jogo. Põe uma gasolina. E os caras vão me matando. Eu lembro uma vez, eu jogava pro Quitandinha, nós fomos jogar no Palmeirinha contra o Estrela, e o técnico nosso falou, ó, eu trouxe uma laranjada pra vocês tomarem, que o Parelli falou que é bom. Nós perdemos o jogo de 4-0. A bola passava assim, falei, feito ao contrário. Então, Alexandre, e voltamos àquele assunto. Aí, no dia do jogo, um sábado à tarde, Sim. O estádio estava... E o pessoal pagava? Pagaram para entrar, porque o jogo era beneficente. Beneficente. Então, o goleiro foi o Barbosinha, jogou Bellini, Newton Santos, e o Garrincha estava, né, meio debilitado. Debilitado também. Gostava de uma caninha e tal. E o jogo foi 1-0 para a seleção amadora. Bom, eu lembro bem que saiu um pênalti logo no começo do jogo, ninguém queria bater. Todo mundo afastou, assim, ficou a bola lá e o goleiro. Aí o Coca. O político? Político, Coca. Sei. Coca era um craque, velho. É mesmo? Dos maiores jogadores que eu vi jogar. Não é o primeiro que fala, né? Não é o primeiro que fala. O cara... Aí ele só fez assim, a bola nem chegou no fundo da rede. O cara era cracaço. Camisa 10? Camisa 10. Como pessoa também, eu não sei se você conhece o cara. Não o conheço. Eu já ouvi assim pessoalmente, mas eu nunca bati papo. O Zé Magrelo, centroavante aí, é irmão dele. É mesmo? Eles tinham um time em Rincão, Fazenda Peninos. Quem ganhava deles? Era um timaço. Ninguém ganhava? Não, era muito difícil. A Abelha chegou a jogar lá. Aonde? Na Fazenda. Ele catava todos os craques da cidade e levava para lá. Tá Quem ganhava?
Tá explicado. Zé Iso, o médico, Sim. outro craque de bola. É. Zé Iso era cracaço. Agora, você chegou a jogar com o Chumbinho, né? Cheguei a jogar com o O Chumbinho era o centroavante da usina Tamoio. Eu me lembro de uma final de campeonato amador que eu ouvia no rádio naquela época. Para você ter uma Tinha transmissão também no rádio, não tinha? A final de 79 foi Santana e Tamoio. No campeonato, no estádio municipal, que tinha turno e retorno, nós empatamos 1-1. No segundo turno nós fomos lá, empatamos 1-1 também. Aí os dois times chegou para a final num jogo só no estádio municipal. Tem no livro do Barofaldi, o público foi 1.000 pessoas. Aqui um livro sobre futebol amador, Futebol na Terra do Sol, de Vicente Henrique Barofaldi. Tem uma dedicatória aí, o Alexandre. Uma dedicatória para o Edmar, que o autor fez, o Futebol na Terra do Sol. Muito interessante. Eu tenho uma página marcada que é a foto da final aí, ó. Ah, legal. Do Santana. Santana e Tamoio, que você perguntou para mim. Esse jogo, Alexandre, Que diz uma da formação do Santana, vice-campeão do Amadorzão, 1979. 79. O jogo foi 3-2 pro Santana, pro Tamoio. Logo no início, o Tamoio abriu 2-0. 2-0. Quem transmitiu o jogo foi o primeiro jogo que o Osnei Montanari transmitiu. Foi assim a transmissão. Chiquem, do meio campo para cá era o Wilson Luiz. Do meio campo para lá era o Osnei Montanari. Sério que os caras fizeram isso? Fizeram isso, em 79. Que experiência! Só que no primeiro tempo foi 2-0 pro Tamoio. Quem transmitiu os 2 gols foi o Wilson Luiz. No segundo tempo, nós empatamos 2-2. Quem transmitiu os 2 gols foi o Wilson Luiz. O Wilson Luiz também. Aí foi para prorrogação. E aí foi quando, no finalzinho da prorrogação, o Tamoio fez. E quem transmitiu o gol foi o Osnei Montanari. Sério que os caras fizeram isso? Aquele tempo, Alexandre, fazia isso de muito experimentação. Não, mas fazia isso muito nas rádios do Rio, lá tinha esse negócio. Era dois narradores. Um fazia o meio campo para lá, outro para cá. É, chique. Interessante. Eu não tinha. Nunca tinha visto isso. Não me lembrava, não me recordava. Se você conversar com os Ney, com o Wilson, eles vão saber disso aí. Eu tinha até a fita do rádio. Então, era isso que eu ia falar. O Peppa comentou, o dia que o pessoal do Benfica veio aqui, que ele tem um disco gravado de uma final de um campeonato amador. Um disco de vinil. Da narração do jogo. Não era esse sistema, né? Mas ele falou que o pessoal tinha. O senhor está dizendo que guardou a fita. Tem uma fita... Eu tenho 2 fitas desse jogo do Tamoio e Santana, né? Do Benfica sim, eu não tenho. Mas foi assim mesmo. O narrador era o Osnei e o Wilson. O repórter era o Tadeu Alves. Tadeu Alves. Grande figura no esporte. Teve em Matão, né? Sim. Teve em Matão. É o famoso 0-0. Ele sempre falava assim. Eu encontro ele na rua, eu faço esse comentário. 0-0. Era o bordão do Tadeu. Foi vereador, foi presidente da Câmara. Sim, eu me recordo. Irmão do Tutu, que foi juiz, né? Família, todo dia esportista. Você falou de arbitragem. Como é que era a arbitragem no futebol amador de Araraquara? O pau comia, né? Pelo amor de Deus, a coisa era difícil. Eu lembro de um jogo meu em Tamoio com o Zag, faleceu, passou apertado. Porque ele o Zag, você conheceu? Ele fez um gol, não sei em que cidade. Eu sei que em Matão ele tinha uma lambreta. Uma lambretinha. Diz que ele foi embora de Matão abaixo de pontapé, de lambretinha. Me contaram, não sei se foi... Posso contar, Alexandre? Pode contar. Me contaram que ele recebeu aí um por fora para beneficiar um clube. E
E o clube, qual clube que é? Tal clube. Vocês vão jogar do quê? Camisa azul. Aí, disse que ele fez o serviço no primeiro tempo, o time entrou. Quando ele ia descer no vestiário, fez assim pro presidente do clube, joia. O presidente falou, joia, caramba, estamos perdendo. Aí disse que ele falou, não pode deixar no segundo tempo, eu vou dar um jeito. Coitado, que Deus o tenha contando essa história. Mas, ô Alexandre, é a coisa. Santos Gileno, Vital Maria Bueno Lopes, já faleceram. O Tutu chegou a apitar jogo profissional, né? Foi um árbitro profissional. Aí teve uma época que não se falou, né? Começaram a trazer árbitro de São Carlos para apitar os jogos aqui. Por quê? Porque a turma ficou meio assim com os árbitros de Araraquara, né? Que falava que eles tinham esquema com determinados clubes. Conhecia os jogadores e tal, conhecia o presidente e tal, aquela coisa. Ficava aquele negócio meio obscuro, né? Justamente. Aí começaram a trazer a arbitragem de São Carlos. Mas esse pessoal fazia curso, era federal. Não, era. Sim, lógico. O Tutu, ele apitou muito jogo aí, profissional, né? Bandeirava vários jogos aqui. Outra figura carismática é o seu Hernani Volpe. Não sei se você ficou sabendo dele. O Hernani era um representante aí, mas foi árbitro também, né? Mas não no meu tempo, né? Bem antes de mim. E o pessoal ganhava, o pessoal recebia também? Recebia. Você vê, quando eu estava no Santana, a gente recebia um bichinho. Acabou o jogo, o Dr. Croce pagava um bichinho. Aí na segunda-feira, nós ia na sede, tinha um jogador lá, né? A gente ia na sede. Onde era a sede do Santana? Olha, na Avenida São Geraldo, tinha uma quadra lá. Depois foi o sindicato dos metalúrgicos, a sede do Santana era lá. Que lugar? Na rua, na Avenida São Geraldo, quase entre as 5 e as 6. Ah, mais para a região do centro. Porque a São Geraldo, ela... Hoje é um consultório do Dr. Zibeide, de Fronte. O Dr. Zibeide era outro craque de futebol também. O médico? Médico também. Uhum. E ali funcionava a sede do Santana? E o Dr. Croce, ele era bicheiro. Então a gente chegava lá na sede, era telefone para todo lado e aquele monte de dinheiro. Doutor, vamos buscar mais um. Aí, em 79, eu me casei. Né? E eu falei para o doutor, né, que ia me casar, e ele falou, você vai na Eletro Tamoio, era uma empresa, não sei se você conheceu. Sim, eu lembro. E o Tutu, que esse que era árbitro, era gerente. Vendedor. Vendedor. Aí ele falou, vai lá na Eletro Tamoio lá e escolhe o que você precisa lá para casa. Geladeira, fogão, essas coisas. E eu fui lá, mas o Tutu, ele era malandro, eu escolhi uns negócios para ficar muito chato, escolhi uns negócios meio simples. Ele colocou tudo coisa de primeira. Quando chegou para entregar em casa, era tudo coisa aqui. Coisas do futebol amador, histórias do futebol amador, né? O futebol amador tinha umas histórias meio... Tem coisas que eu não posso nem contar aqui. Mas foi uma... Nossa... Teve craque futebol amador. Ô, Alexandre, tem uns caras que jogam hoje profissional em time grande. No nosso tempo não jogava, não. Não jogava, né? Não jogava. Outro dia eu falei daquele Luan, até um cara falou, o fulano que você falou foi campeão mundial. Não foi. Mas bola, né? Uhum. Você jogou bola, Alexandre? Não, eu tentei, né? A gente tentava, né? Vamos ver a foto que você tem aqui. Essa aqui é de que jogo? A final. Essa aqui é a final entre Santana e Tamoio? Tamoio, 79. 79. Do lado do lado aí da Rua 9, Alexandre, ficou a torcida do Santana, que não era grande. E do lado que era coberto, ficou a do Tamoio. Aí lotou. Bacana, né? E depois, Alexandre, eu cheguei a jogar um jogo pelo Tamoio. Tamoio, todo dia 1º de maio,
tinha festividade o dia inteiro. Dia do trabalho. Justamente. E o gerente da usina ele fazia uma festa, mas festa, hein? Churrasco, chope, o dia inteiro. E tinha a parte esportiva, que era um jogo, eles traziam um time famoso da capital, Ribeirão, para fazer o jogo. Porque o Tamoio era um timaço, né? Tipo, A usina Tamoio tinha um time muito bom, né? Nossa Senhora, nesse tempo, bem antes de mim teve, né? Mas nesse tempo que era Chumbinho, Geraldo José, Gu, o Menon goleiro, Alencar, nossa, era um timaço. Sebeca, era um timaço. Ganhar lá não era fácil, era muito difícil. Bom, Tamoio, tem até uma história que o Santos veio jogar uma vez em Tamoio, né? Os times grandes treinavam em Tamoio. Né? Porque o campo lá também era um tapete. O campo era um tapete, Isso, né? era gostoso jogar lá. E as sessões de Tamoio também, tinha sessão lá, Serra d'Água, Marisa, Bela Vista, hoje não tem mais nada. Bom, Tamoio acabou, né? Sim, Tamoio acabou. Mas era uma potência Tamoio. E me diga uma coisa, existia naquela época uma liga de futebol, os times se juntavam, quem que organizava aqueles campeonatos? Claro, a Liga Araraquarense de Futebol. Existia então quem organizava era a Liga Araraquarense de Existe Futebol. até hoje, né? Aliás, a Liga Araraquarense de Futebol é uma liga, uma das mais antigas do Brasil, né? No meu tempo, vários, né, presidente, mas era muito bem organizado, fazia-se reuniões, né? Você vê, uma vez, eu jogando pelo Santana no estádio municipal, o juiz deu um pênalti contra nós e o juiz veio apontando a marca de pênalti e vindo na minha direção, naquele tempo apontava, e eu estava com a bola na mão e eu chutei a bola no juiz. Bom, a liga se reuniu e me suspendeu 3 meses. Tinha julgamento. É mesmo? O jogador que era expulso, né, cometia algum tipo de infração, a liga se reunia, tinha umas pessoas que se reuniam e julgavam, o cara era suspenso, velho. Das três divisões do futebol amador. Lógico. A Liga Araraquarense era na Rua 4. Quem comandava? Então, era na Rua 4, esquina da Avenida São Paulo. Rua 4, esquina para São Paulo. De frente o banco, onde é o Banco do Brasil hoje, era na parte de cima. Ali era um posto de gasolina embaixo, e era um sobrado, e na parte de cima era a Liga, né? Eu lembro do seu Leandro das Mori, né, que foi presidente, o seu Pilica foi presidente, mas era muito bem organizado, né? E me diga uma coisa, naquela época, esses caras aí, o Tota, o seu Clemente, você lembra dessas figuras? Lógico, eu joguei pro Clemente. E eles já eles participavam desses campeonatos, lógico, eles treinavam esse estímulo. Lógico, o Atlas, o Zé Lemão do Colorado, tinha o Paulo André e o Arani do Comercial, o Chumbinho jogou no Comercial, tinha o Corintinha na Vila, União Esquina, e era cada time. O Tamoio tinha, né? Gavião, né? Nossa, o campeonato era aquele tempo, era Dente de Leite, depois era, né? Era o tempo que o Coelho Coimbra e o Roberto Petri da TV Tupi faziam um campeonato famoso lá em São Paulo. O Atlas, que era do Clemente, chegou até aí em São Paulo uma vez jogar. Eles iam sempre lá. Vira e mexe, eles... Eu vou falar uma coisa para você, Alexandre. Do meu tempo, ou o cara jogou no Zé Lemão ou no Clemente. Senão não era jogador. Não era jogador. Não. Você jogou aonde? Joguei com o Clemente. O Tota. Não, o Tota revelou muito jogador. Muito, né? Jogador. Mas um papel fundamental. Agora, né? O Clemente e o Zé Lemão foram 2 pessoas realmente... fenomenais. Né? Eles tinham um amor muito grande. Nossa... Lavava a camisa. Aquele tempo, eu tinha que levar a bola, tinha que levar o saco de câmbio. Levar o saco de câmbio, o sacoleiro. A Cidinha esteve aqui, né? Ela falou, né? Falou. E o jogador se machucava, entrava, era massagista, era tudo. Né? No meu tempo, você levava a camisa para lavar em casa. Fagnão. Se esse pessoal tivesse um apoio que nem hoje, se a gente parar para pensar, alguns times têm,
muito mais se revelaria, o senhor não concorda? Com certeza, né? Só que o nível caiu muito, né? O nível do futebol caiu muito. O futebol também mudou muito, Mudou né? muito, né? Hoje é difícil, né? Ter um craque assim, né? É que a gente estava comentando em off, né? Não existe mais um amor à camisa, né? O cara vem pistoleiro, fica aí 2 meses, recebe o dinheiro dele e vaza. Cara, você acha que o cara está preocupado com a situação do clube, né? Que nem esses jogadores do Dudu, que jogou, que tinham, né? Ou até hoje, né? Você conversa com ele, o Júnior, eles têm um amor, o Abelha, tem um amor muito grande pelo clube que defenderam, né? Não visava tanto a parte financeira. Tanto é verdade que você vê vários jogadores que tiveram uma época boa na Ferroviária, mesmo aí, não ficaram bem de vida, assim, né? Eles trabalham até hoje, né? Você vê Sim. a escolinha de futebol, a prefeitura, o Edinho fez um trabalho bom com essas escolinhas de futebol, deu emprego para vários atletas, né? Eu acho importantíssimo, né? Eu vejo lá de frente o Benfica, era o Marinho Hanna que dava aula, o Edmilson, agora está o Douglas Neves, né? Está lá, eu vejo ele sempre lá. Quer dizer, acabou-se o amor ao clube, né? Não tem. Você vê um moleque de 16 anos assina um contrato e já vai embora. Era milionário, né? Não é? Mudou muito, né? E me diga uma coisa, como é que era ser goleiro do futebol amador naqueles gramados onde a bola só quicava? Então, você jogava mais com a mão do que com os pés, né? Mas pegar... Porque hoje o goleiro joga basicamente... 80% do jogo do goleiro hoje é com os pés. Com o pé. Naquele tempo, não. Não, Era com as mãos. Não, só Só com as mãos e o goleiro ficava debaixo dos paus ali e tal, etc. Né? Como é que era? Você ia jogar lá no Aco, lá, ou você ia jogar lá no Benfica, grama... O cara dava um chute... Não tinha. Aquele morrinho artilheiro... Onde você jogava no gol não tinha grama. Não tinha grama, né? Não tinha. Não existia. Digo, falava que o lugar, a profissão era tão ruim de goleiro que nem grama nascia. E até hoje fala. Não é? Até hoje, fala. Agora, hoje você vê, os times vão se aquecer, nem no gol pode se aquecer, né? Eu quando trabalhava no trânsito, na prefeitura, a gente cuidava, teve uma época que a gente cuidava do campo. A gente demarcava, não podia bater bola nos gols. Você preservava, né? No nosso tempo, eu lembro que tinha lugar que você ia jogar, as vacas atravessavam o campo. Eu joguei uma vez num campo, Alexandre, que um goleiro não via o outro. Como assim? O campo era assim. Você ficava ali, Alexandre. Daqui a pouco você escutava o trompete. Você ficava atento. Se o seu time fizesse um gol, você não via. Só escutava o grito. E em fazenda que ficava uns velhos e umas velhas atrás do gol, com guarda-chuva, te cutucava, precisava jogar lá na frente. Quando a bola vinha, você corria pro gol. Eu tive uma passagem também interessante nesse caso, pela seleção amadora. Eu fui jogar em Dourado, cidadezinha aqui. Uhum. Isso. Num domingo. E saiu uma briga lá, rapaz. Apanhando pra caramba. Por quê? Saiu uma discussão no campo lá, a coisa foi feia. E aí, no outro domingo, a seleção amadora foi jogar em Dourado. E eu fui. E começou o jogo, tudo bem. Daqui a pouco descobriram que eu era o goleiro do domingo passado. Alexandre, eu jogava lá no meio do campo, a bola vinha, corria pro campo. Era pedra. E não tinha isso, não tinha moleza, né? A coisa era complicada, né? Mas era tempo bom, deixou uma saudade muito grande. E qual foi o jogo assim, mais importante que você fez no futebol amador? Foi a final? Na final, não foi. Eu fiz grandes jogos, né? Mas na final, não. Na final, nós perdemos, ficamos chateados. Eu fiquei muito chateado, que eu disputei 3 finais pro Santana e perdi as 3. Você disputou 3 finais pelo Santana e perdeu as 3? Eu não perdi.
Pro tamanho eu perdi. Nós empatamos 2-2, foi pra prorrogação, perdemos. Eu disputei uma final contra o Distalo. O Distalo, que era o time do Natal. Isso! Que usava aquela camisa vermelha e preto, parecia do Botafogo, do São Paulo. Justamente. E tinha aquele símbolo do galo na frente. O Distalo era o time do seu Ianelli, que tinha uma relojoaria. Relojoaria Ianelli. Você lembra? Lembro. Ali na Brasil. Ali na Brasil. O terminal rodoviário ali. Sim. O TT Viviani falou dele. O TT, sim. Nós trouxemos o TT aqui. Nossa, o TT. Tem um bate-papo nosso com o TT. Enciclopédia. Patrimônio. Nossa, TT. Então, e aí? Então, e disputei uma final com o Distalo, empatamos 0-0, o empate era deles. Perdemos o título. E depois, a Penitenciária tinha um time de futebol amador. Esqueci de dizer. E disputava o campeonato também da cidade? Campeonato amador. De massa, hein? De massa também. Imagino. Jogava o Silas que jogou no Benfica depois, era um time massa. Também empatamos, eu não sei se foi 0-0 ou 1, também perdemos. Eu fui ser campeão depois amador pela Atlética. Atlética do Campo, lá embaixo. Lá. A Atlética tinha um time de futebol. Opa, o Atlética era tradicional. Jogava o Pita, Leonel, Betinho, Catô, time massa também. Lázaro. Nós fomos campeão. Coca. Jogava na Atlética? Jogava na Atlética. O Odair era uma pessoa também, uma figura humana muito boa. Ele tinha um chaveiro na Avenida 7, gostava de futebol. Faleceu, né? Irmão da Cidinha que você falou, né? Ah, sim. O Odair era irmão da Cidinha. Isso, era ele que comandava. E depois ela pegou essa... Se bem que ela já, nessa época, que tempo... mulher era difícil acompanhar futebol. Sim, mas ela acompanhava. Eu lembro dela. Que ela, pioneira. Foi mesmo. Você vê, hoje o futebol feminino está na crista da onda aí, Outro né? dia eu estava vendo o jogo, as goleiras do futebol, né? Mas tão bem as goleiras do futebol. Mulher jogando no gol, olha, difícil, né? Baixa estatura, né? Eu estava vendo o jogo acho que Suécia. Nossa, a goleira tem umas defesas fantásticas. E ontem eu estava vendo os treinamentos dela. Agora, a coisa é profissional mesmo, né? Mas é isso aí, Alexandre. Entendi. E essa foto aqui já é você. Não, aí eu no Náutico. Fazendo um jogo de brincadeira aqui, uma final? É uma final, ganhamos, fomos campeões. Voo bonito, hein? Então, os caras falam que é montagem, que a bola entrou, mas não entrou não. Pode perguntar pro Edelcio, o Bombardinho, não entrou não. Eu, Alexandre, eu disputei o campeonato pro Náutico 5 anos sem ser sócio, sem ser associado, porque faltava goleiro, eles me convidavam. Depois eu me aposentei da prefeitura, não parei, mas aposentei, né? Quando você aposenta, você pega uma graninha, eu comprei um título. Aí fiquei mais 15 anos. Jogando, mesmo depois que você parou o futebol amador, sim. Você continuou disputando os campeonatos nos clubes aí da cidade. O campeonato do Náutico era um campeonato, nossa, o bicho pegava, velho, coisa lá. O Náutico tinha 10 campos, 10 minicampos. Tem, né? Tem. Era 3 jogos em cada campo, todo domingo. Começava 9 horas e ia até 2 horas da tarde. Era organizadíssimo. Fazia o sorteio dos jogadores, né? Só que, não sendo humilde, a gente, pelo que jogava, a gente caía só em time. O goleiro era o último a ser escolhido. Claro. Eles escolhiam um zagueiro bom, um volante, né? Mais ou menos, e assim era. Aí eles viam os jogadores, vamos pôr de marketing. Esse time aqui é ruim, vamos pôr ele no goleiro. É melhor que os outros, vamos pôr ele no time ruim, para dar uma equilibrada. Mas o bom do Náutico é depois do jogo, viu, Alexandre? Cervejinha e tal, aquele churrasco. E eu ia com a família, né? A gente fazia parte, levava, passava o domingo lá. O Náutico é um clube, nossa, fantástico. E você acompanha o futebol amador hoje? Não tenho, Alexandre. Futebol amador acabou agora, se resume tudo em minicampo. O Estrela é minicampo. O Palmeirinha fechou, né? O Benfica loteou lá, também fez minicampo, né? Agora é tudo minicampo, acabou os times, né? Não tem mais amador. Eu não vejo. O Zé Roberto ainda tentou fazer. Também disputei Copa Interbairros. Não sei se você lembra. São José,
Carmo, Vila. Uhum. Ixi, tá, o bicho pegava. Jardim América, o Boi jogava. E eu disputei pro São José 2 anos, que eu morava naquela região lá, né? Que ano isso? Não faz muitos anos, não. Faz uns 10 anos, né, mais ou menos. Né? E aí fica difícil você pensar, então, hoje, a revelação de jogadores na cidade, né? Muito difícil, né? Tem, né, alguns abnegados, né? Tem o Luiz ali da Vila, né? Inclusive a Bia, que está na seleção, começou jogando com ele. Mas não tem mais, né? Não tem. O estádio não tem mais, né? Não temos mais estádio. Tem o Botânico. Então, e aquele estádio lá que só usa ali? A Ferroviária parece estar usando, né? O time, os de base treinam lá, ou no Pinheirinho, né? Não, tem um campo no Pinheirinho. Não, estão mandando jogo lá, né? Jogos lá, né? Esse campeonato que tem aí, sub-15, sub-17, parece que a Ferroviária manda os jogos lá no Botânico. E faz muito tempo que não. Quando eu estava na prefeitura, que a gente cuidava dos campos lá, a gente ia no Botânico. A Ferroviária chegou a mandar jogo no Botânico, jogo profissional. Né? Mandou jogo no estádio. Quando suspendia-se o campo, interditava-se o campo da Ferroviária, jogava no estádio municipal. Eu lembro de vários jogos no estádio municipal. Eu lembro o Ferroviário e São Bento que teve lá, foi 0-0. Então, o Campeonato Paulista de 84, 85, eu sei porque eu fui no jogo. Sabe o que era legal no estádio municipal, você assistir a Ferroviária, os times profissional? Que quando você jogava era um amontoado de jogador, a bola tava... Quando você ia assistir um jogo de profissional, aquele espação, né? Os caras dividiam tudo certinho, eu achava interessante isso aí. E no futebol amador não existia tática, né? Não. Como é que era? Se o treinador chegava lá pra você, como é que é? Nós vamos jogar assim, vamos jogar assado, você pega aqui, você pega ali. A camisa eles faziam assim. Hoje o cara chega, tá tudo organizado. Que tempo tirava 3, fulano, tá. Era assim. E esquema, assim, de jogo? Poucos, né? Pouco, muito pouco. Você joga uma ponta, não sei o quê. Quem foi o melhor treinador que você pegou no futebol amador? Você está querendo me complicar, hein? Não tive tanto assim, não, né? Por exemplo, no Santana, por exemplo, quem treinava o time lá? Quem era? O time, quem treinava... Quem dava a camisa? Era o ECA, José Zacarias. Agora, quem escalava... Era o Dr. Cross. Entendi. Quem escalava era o presidente do time. Em termos, em né? Termos, né? Ele dava aquela sua opinião, né? Você não vai colocar o fulano? Nós tínhamos um central chamava Paulo Min. Bom jogador. E o Dr. Cross trouxe os 2 sobrinhos dele, que era o Carlito e o Nardinho. O Nardinho até faleceu. O Nardinho Cruz está comigo aqui na foto. E o Paulo Bin reclamou que saiu. Eu falei, se o homem trouxe o sobrinho, né? Pega seu bichinho e fica quietinho. E no Paulista? Quem que treinava o Paulista? Jarba, ponta esquerda. Jogou no Benfica também. Jarba conhecia. O Jarba já tinha as táticas, viu? Tinha os esqueminhos de papel, assim. Passa aqui, corre ali e tal. Tinha os esquemas. Mas era uma relação assim, só de hora de jogo mesmo. Vocês se viam ali, então você trabalhava a semana inteira, o jogo lá é 2 horas. Você chega lá, 1 hora, se encontra a rapaziada lá no vestiário, aqui a camisa e vamos pro jogo. Era assim. Era assim. Amadorzão era assim. Não tinha esse negócio de... Não, chegou a existir finais de campeonato. Eu lembro uma final Palmeirinha e Benfica era uma das maiores rivalidades de Araraquara. Porque falava da ponte para lá, do viaduto para lá, do viaduto para cá. E teve uma final no estádio que o Palmeirinha parece que se concentrou era Estâcio Irapuru. Lá no Imperador. Imperador. Isso, parece que até chegou a concentrar lá para a final. Concentrava? Do Amador. Eu me lembro que uma época eu fiquei sabendo disso aí. Mas no meu tempo não, a final era na hora. O cara chegava lá, você faz isso, faz aquilo e tal. Exatamente. Legal. Tinha uma galera que concentrava no boteco. Não, isso aí era sagrado, né?
Depois do Tinha jogador que chegava bêbado pra jogar? Tinha jogador que se não tivesse bêbado, não jogava. Eu me lembro uma vez, nós fomos jogar em Boa Esperança, o Macaco, o Hudson. Era um bom jogador também. Ele tinha bebido mas ele foi escalar o time e acabou não escalando ele. Acabou de dar as camisas e falou, fiquei assim. Sei. Agora você espera. Tem uma Porque ser amador era esse universo. Era esse universo, né? Então, o bom era isso, né, Alexandre? E tem cada história. Até no futebol amador tem a parte raiz e a parte Nutella, né? Tem. E jogava-se de caminhão. Então, cada um... Então, isso que eu ia falar. Quando vocês iam jogar na região, fazenda, todo mundo ia de caminhão. Era o caminhão. Eu lembro que marcava 1h30 na Praça do Carmo. Todo mundo lá, 1h30. Montava no caminhão. Aquele tempo, Alexandre, era primeirinho e segundinho. Era 2 times. Então ia 40. Eu lembro que tinha um pedágio próximo ali à usina Tamoio, quando chegava próximo, precisava todo mundo deitar na carroceria. Senão os guardas não deixavam passar. Rapaz. E quando você chegava na fazenda, soltava-se rojão, avisava que o time chegou. Ali era uma festa, porque a turma trabalhava a semana inteira, né? Rural, né? Sim. Quando chegava no domingo, o pessoal se reunia tudo em volta do campo. Aí em volta, que não tinha que bancar dos campos. Então, aquelas mulheres botavam a melhor roupa, se pintavam. Os caras. E tinha garantia. O time que você ia jogar na fazenda era uma garantia pouca, mais ou menos dava para pagar o caminhão, o aluguel. Sim, mas era uma garantia. Era uma garantia, né? Porque você jogava. E quando a coisa apertava, porque existia muito jogo que eles, né, o juiz beneficiava o time da casa, é claro, né, vai beneficiar o adversário. Até hoje é assim. Não é? Até hoje é assim. Aí você vou sair de campo. Sair de campo não tem garantia. Aí você era obrigado a se sujeitar. Garantia que o jogo fosse rolar, independentemente do juiz estar lá nós não vamos manipulando jogar mais. O resultado. Nós vamos sair de campo. Se vocês saírem, não tem garantia, velho. Aí você tinha que se sujeitar. E eu lembro bem que em determinados lugares que você ia jogar, eles davam 1 litro. Chamava cortesano, era um vinho ruim pra caramba, pra gente tomar e montar no caminhão e ir embora. E tinha a quermesse do Carmo, quando a gente ganhava, a gente anunciava o jogo. Jogando hoje em tal lugar, quando você perdia. E quando no sábado, você marcava, atenção pessoal, amanhã, 1h30, todos reunidos na praça para o jogo em tal lugar. Bacana. Histórias do futebol amador de Araraquara. Conversamos aqui com o Edmar Claro. Edmar, um bate-papo incrível, muita risada. Verdade. Uma resenha incrível. Muito obrigado pela sua presença, a gente agradece demais. A Uniara agradece você. Muito obrigado. Eu que agradeço, Alexandre. É um prazer muito grande conhecê-lo. Você também. Conheci seu pai, nossa. Minha gratidão. Obrigado. Obrigado você.